E aí, pessoal, tudo bem? Bom, para essa semana, eu até queria fazer uma reunião online com vocês, uma aula online, mas devido a alguns compromissos eu não vou poder fazer, compromissos da faculdade, inclusive. Então, qual que é a minha proposta? Eu preparei essa aula aqui para vocês. Como essa é uma aula longa, ela levaria aí presencialmente talvez umas 3 aulas, eu separei ela por partes, porque ela, de fato, a gente vai falar sobre as principais teorias da psicologia do desenvolvimento. E aí, o que que acontece? Eu vou começar falando de Piaget, que é a parte mais longa, e depois vou marcando as outras aulas, a gente faz aula online para tirar as dúvidas, ou então para a gente conversar a respeito das outras teorias. Vamos ver como é que fica melhor, tá bom? Então, vamos à primeira parte. Então, para falar de Piaget, a gente precisa dizer que ele é um dos grandes nomes da psicologia do desenvolvimento atual. Não apenas na Europa, em países em que a psicologia é mais influenciada pela orientação europeia, mas também nos Estados Unidos, embora que foi tardiamente, né? A contribuição do Piaget ao estudo do desenvolvimento intelectual da criança tem sido muito valorizada. Então, como nós dissemos anteriormente nas aulas passadas, ele vem escrevendo aí desde a década de 20, mas o seu trabalho só foi devidamente difundido e reconhecido tanto nos Estados Unidos como no Brasil a partir das décadas de 50 e 60, que foi quando fizeram a tradução desse trabalho dele. E aí a gente pode atribuir esse conhecimento de Piaget por parte dos psicólogos americanos a 2 fatores, né? Por que que os americanos levaram também um tempo? Primeiro, isolamento da psicologia americana, que era mais positivista, naturalista, experimentalista, então estava mais baseada no behaviorismo, com relação à psicologia europeia, que era mais filosófica, né, humanística e clínica, né? Então ela estava mais preocupada em de fato conhecer o ser humano como um todo, enquanto que a psicologia americana estava muito focada só no comportamento, né? No condicionamento a partir do ambiente e do comportamento. A falta de rigor também metodológico inerente ao método clínico utilizado por Piaget, porque os americanos eles eram experimentalistas, então eles iam para laboratórios para experimentar, eles utilizavam animais e a metodologia científica empregada tinha todo o rigor possível e as instituições ou hipóteses de Piaget são testadas experimentalmente. Apresentaremos a seguir em breve alguns resumos das ideias centrais da teoria então de Piaget. Quais são os conceitos centrais na teoria dele? Um dos aspectos criticados na teoria de Piaget é a ausência de definições operacionais para os conceitos que usa em sua teoria. Como no caso de qualquer cientista, a natureza da teoria é influenciada pelas concepções prévias que o teórico traz consigo. Então, todo e qualquer teórico, ele vai embasar as suas experiências a partir da teoria que ele faz uso, né? E no caso de Piaget, todo o trabalho é influenciado por concepções advindas da biologia, da lógica e da epistemologia. O que é epistemologia? Epistemologia é a ciência. Vejamos então, em linhas gerais, quais são as ênfases das suas concepções a respeito de inteligência, por exemplo. Em primeiro lugar, o enfoque psicomotor, ou seja, o enfoque no QI, que seria o coeficiente de inteligência, e de mensuração de diferenças individuais através de testes padronizados, que era praticamente o único, e assim mesmo um enfoque pioneiro na época de Piaget. Então a gente até falou sobre isso. Binet e Binet lançaram aquele teste de QI, que é o de coeficiente de inteligência, para tentar entender o nível de inteligência das crianças na época. Mas Piaget dizia o seguinte a respeito da inteligência: inteligência é um caso particular de adaptação biológica, então ela é muito individual. É a forma de equilíbrio para a qual tendem todas as estruturas cognitivas. O termo equilíbrio, oriundo da física, implica num ajustamento harmonioso entre pelo menos 2 fatores. As ações mentais, ou seja, aquilo que a gente traz em termos de estruturas cognitivas, ou seja, as estruturas que a gente utiliza para aprender, da pessoa, né, individual da pessoa, e o ambiente em que ela está inserida. Então, ele não é só determinado pelo ambiente, ele é determinado também pelas suas estruturas cognitivas, pelas suas capacidades cognitivas. E ele diz também que a inteligência é um sistema de operações vivas e atuantes. O que significa isso? Que a gente aprende constantemente,
que até o fim da nossa vida nós temos a possibilidade de estar aprendendo, né? Ao invés de o conhecimento ser atribuído por um recipiente passivo, como implica a concepção behaviorista, que foi aquela que a gente viu, que diz que basta você estar inserido em determinado ambiente que você vai ser condicionado por ele, quer você queira, quer não. E aí a maior parte de estudiosos de Piaget considera para finalidades de sistematização que podemos distinguir 3 aspectos fundamentais na teoria de Piaget: o conteúdo, a estrutura e a função. O conteúdo refere-se aos dados comportamentais, ou seja, aquilo que o indivíduo está pensando, seus interesses ou como ele resolve um problema. Os conteúdos são manifestos, ou seja, eles são aparentes, a gente consegue ver, né, a partir dos comportamentos, e sugerem diferenças de maneira de pensar. Então, eu posso pensar de uma forma e eu posso agir de outra, por exemplo. Outro conceito seria de estrutura. Esse conceito é nitidamente de caráter biológico, lembrando que Piaget era biólogo. O desenvolvimento da inteligência é afetado por fatores biológicos, um dos quais é a transmissão hereditária de estruturas físicas. Então, a gente herda, né, o nível de inteligência que a gente tem a partir dos nossos pais, dos nossos antepassados. Claro que, salvo em alguns casos, como de pessoas que têm o QI muito acima, isso aí demanda outras posições aí dos biólogos em relação a isso. Mas, em geral, nós herdamos o nível de experiência, de inteligência dos nossos pais. Uma outra coisa seria a função, outro aspecto importante na teoria de Piaget, onde ele afirma que todas as espécies herdam 2 tendências básicas ou funções invariantes, que a gente já falou sobre elas, que é a capacidade de se adaptar e a capacidade de organização. Bom, a organização refere-se à tendência de todas as espécies de sistematizar e organizar seus processos em sistemas coerentes, que podem ser físicos ou psicológicos. Entre os físicos, nós temos como exemplo o aparelho circulatório ou digestivo, onde há uma organização das estruturas menores em uma hierarquia. Então, quando a gente vai digerir qualquer coisa, por exemplo, precisa ter um sistema, a gente não vai direto para o estômago, né? A digestão, inclusive, ela começa na boca, a partir da mastigação, da saliva, que já vai dissolvendo o alimento. Depois a gente engole, e aí sim ele cai no sistema digestivo e vai passando por uma série de... pelo estômago, né? Vai passar pelo fígado, enfim, ele vai passar por uma série de estruturas. Então, é uma organização interna. No plano psicológico, vemos que o bebê inicialmente tem esquemas isolados de olhar e o de apreensão. Lembra de apreensão? Da mãozinha fechada, mas não os integra, ou seja, ele não olha antes para pegar o que ele quer, porque é um reflexo instintivo. Então, mesmo que ele não esteja olhando, por exemplo, para você, se você colocar qualquer coisa na mãozinha dele, ele vai fechar. E gradualmente ele vai aprender a combiná-los de forma a estender a mão para segurar o objeto que ele vê, principalmente quando ele tem o comportamento, né, o movimento de pinça. E aí uma segunda opção seria a adaptação. Todos os organismos têm a tendência a se adaptar ao ambiente. Outra noção nitidamente biológica, baseada lá em Darwin, que a gente até falou na outra aula. E essa adaptação ela envolve um equilíbrio entre 2 processos que a gente já falou, que se complementam, que é a acomodação e a assimilação, e a gente vai falar deles agora mais especificamente. A assimilação refere-se ao processo em que não o organismo, mas o objeto é que é transformado e se torna parte do organismo, e ocorre geralmente em 3 momentos distintos. Primeiro, quando o sujeito não conhece o objeto, mas por ele sente algum interesse, e assim entra em contato com o objeto, enfim, a fim de conhecê-lo. No segundo momento, quando em outro contexto esse mesmo objeto pode ser apresentado, o sujeito assimila-o novamente. E no terceiro momento, quando o sujeito entra em contato com o objeto em situações diferentes, não necessariamente tendo o objeto mesmo estado do primeiro momento, mas ainda possível de alguma identificação. Então é aquela ideia do cachorro, né? A criança, a primeiro animal que ela conhece, em geral, é o cachorro, o au-au, e aí esse é o objeto que ela tem contato. Num segundo momento, ela tem contato, sei lá, com um gato, com um cavalo, com uma vaca, e ela entende que todo animal de 4 patas com pelos é um cachorro. Então, ela está tentando assimilar, ela está tentando ajustar. E aí, um segundo processo seria a acomodação, que refere-se a mudanças que o organismo faz em suas estruturas, a fim de poder lidar com estímulos ambientais.
na acomodação, o organismo se transforma para poder lidar com o ambiente. E aí, quando ela entende que cachorro é cachorro, gato é gato, cavalo é cavalo, então aí ela acomodou e criou novos esquemas. Ela já não chama mais o cavalo de au-au e nem o gato de au-au. Ela dá nome aos bois, ironicamente falando. Ok? E aí, olha só como é que isso acontece. Piaget diz que a atividade intelectual visa um estado de equilíbrio. E aí é quando a gente entra em equilíbrio, né? No entanto, uma vez que já houve acomodação e o novo esquema já foi muito exercitado, assimilando vários objetos, há também um estado de desequilíbrio. Por isso que quando a gente aprende uma coisa nova, a gente fica às vezes muito confuso. A gente está entrando em desequilíbrio. Exemplificado pelo tédio da criança em relação ao brinquedo com o qual ela já está familiarizada. Por isso é que a criança perde o interesse, muitas vezes, no brinquedo, porque ela entende que aquele brinquedo já não tem, ela já acomodou, ela já equilibrou, já assimilou e já acomodou. Então, ela não tem mais nenhuma novidade para ela, né? A tendência, então, é de procurar novos estímulos, aos quais vai se acomodar e o processo continua sempre contínuo. Então, o esquema de adaptação, para que ele entre em equilíbrio, a assimilação seria a organização de estruturas internas relativas ao mundo externo. Então, eu procuro, dentro dos meus esquemas, aonde que aquele determinado objeto ele vai se encaixar. E a acomodação é justamente a modificação de estruturas internas a partir de situações externas às quais o indivíduo está submetido. Então, quando eu entendo que cavalo e cachorro são coisas diferentes, eu estou acomodando. E aí eu entro em equilíbrio. Bom, com relação à metodologia, o método utilizado pelo Piaget tem sido um método clínico, ou seja, o estudo detalhado, flexível, de poucos casos durante longos períodos de tempo, utilizando a observação natural. E foi fazendo uso deste método que Piaget elaborou sua teoria do desenvolvimento cognitivo a partir dos estágios de evolução intelectual. E aí é importante a gente lembrar que as idades atribuídas aos aparecimentos dos estágios não são rígidas, vai depender do ambiente, tá? E que há grande variação individual nas idades, vai depender do nível de desenvolvimento dessa criança. Alguns acontecem de forma mais tardia e outros acontecem de forma mais primária. Bom, o estágio sensório-motor, que começa de zero, né, na hora que o bebê nasce até os 2 anos. E aí, como o nome indica, nesse estágio inicial, não há ainda capacidade de abstração, a criança não abstrai. E a atividade intelectual é de natureza sensorial e motora. Nesse momento, a criança está preocupada com o desenvolvimento de sensações, olhar, tocar, ouvir, e se desenvolver de forma motora. Então, ela está preocupada em sentar, ela está preocupada em engatinhar, em andar, em desenvolver, né, o movimento de pinça, que a gente já falou. Então, a criança percebe o ambiente e vai agir sobre ele, ela não abstrai. Né? Então, não adianta você explicar para uma criança que ela está chorando porque ela está com fome, porque ela não vai entender isso. Ela está tentando dar conta da sensação de fome, é por isso que ela chora. O mais importante da contribuição dos estudos sobre essa fase consiste na ênfase à importância dessas atividades como fundamento de toda a atividade intelectual superior futura. Então, aqui ele precisa desenvolver muito bem. E o trabalho de Piaget contribui para desmistificar a noção de que o brinquedo teria uma função puramente socioemocional e que a atividade intelectual só começa aos 7 anos. Então, aqueles brinquedos que a gente dá para crianças de 1 ano, 2 anos, né, com bloquinhos, aquilo ali já está ajudando ela a desenvolver a parte cognitiva. Piaget subdivide, então, o estágio sensório-motor em 6 subestágios. O primeiro seria o estágio do reflexo, que são os reflexos inatos ao serem exercitados, vão sendo controlados e coordenados pelos neonatos, ou seja, pelos recém-nascidos. Os autores Cole e Cole, de 2003, citam que Piaget acreditava que os reflexos presentes no nascimento proporcionavam a conexão inicial entre o bebê e o seu ambiente. Então, o próprio reflexo de apreensão, o próprio reflexo de sucção faz com que ele experimente o ambiente. São reflexos, são instintivos, são inatos. Tá? Nem vou entrar nos pormenores. Na segunda subfase, subestágio, né, seria a reação circular primária entre 1 e 4 meses. Nesse subestágio, a criança, depois de executar por acaso uma ação que provoca uma satisfação, passa a repetir essa mesma ação repetidas vezes, o que é chamado de reação circular. Então, depois que o bebê consegue, e todo mundo já deve ter vivenciado isso,
Quando ele consegue ter satisfação em determinada coisa, ele fica repetindo aquilo, como, por exemplo, o ato de sugar o polegar. Primeiro é um movimento aleatório e depois repete essa ação. Isso acontece com a chupeta também. Né? Muitas vezes a partida da mãe, o afastamento da mãe causa muita angústia na criança. E como nesse momento está tudo, a gente vai ver isso quando falar de Freud, está tudo muito na boca, a criança sente uma calma, uma satisfação quando ela coloca algo na boca. Por isso o polegar, por isso a importância da chupeta. Alguns médicos não concordam com a chupeta, mas em termos emocionais, a chupeta pode acalmar muito uma criança. E aí, depois que ela descobre isso, né, nesse movimento, essa reação circular primária, ela fica repetindo várias e várias vezes isso aí. Reações circulares secundárias, que acontecem dos 4 aos 8 meses. É durante esse período que as reações circulares do bebê passam a ser secundárias, ou seja, o foco da ação é externo ao bebê. Aqui a gente pode lembrar que ele já começa a sentar, né? Então, quando a criança descobre um brinquedo e utiliza para brincar, ela vai repetir isso, né? Nesta fase, o bebê se dirige sua atenção para o mundo externo, tanto aos objetos quanto aos resultados de suas ações. As reações circulares secundárias também são aplicadas a vocalizações, em que o bebê emite sons que são selecionados pelos pais ao reforçarem a emissão dessas vocalizações. Cole e Cole citam que essa mudança de reações circulares primárias para secundárias indicou a Piaget que os bebês estão começando a entender que os objetos são mais do que extensões de suas próprias ações. Então aqui ele já começa a deslocar, entender que existe algo fora dele, que as coisas não estão, que não é só o dedo, não é só a chupeta, que existem coisas fora dele, externas a ele. A coordenação de esquemas secundários, né? Seria o 4º subestágio, até os 12 meses, 1 aninho de idade. Nessa fase, há um desenvolvimento na coordenação das reações circulares secundárias. Assim, o bebê já possui maior controle sobre a manipulação do meio externo. Ele aqui já consegue praticamente se alimentar segurando uma madeira, por exemplo. E conduz suas ações voltadas a um objetivo, ou seja, tem intencionalidade nos seus atos. Há uma intenção, ele faz de forma intencional, com um propósito. É nesse período que a criança desenvolve melhor a noção de permanência do objeto, procurando ativamente objetos desaparecidos. Então, se o objeto não está em volta, ela começa a procurar em volta dela. E a criança que já é capaz também de se comportar deliberadamente, dotada de intencionalidade, e desenvolvem essas capacidades à medida que vão coordenando esquemas previamente aprendidos e a usar comportamentos anteriormente aprendidos para atingir seus objetivos, como engatinhar pela sala para pegar um brinquedo, podendo inclusive antecipar acontecimentos. O 5º subestágio seriam as reações circulares terciárias, que vai dos 12 meses aos 18. Nessa fase, os bebês apresentam reações circulares terciárias, em que testam ações a fim de obter resultados parecidos, ao invés de apenas repetir movimentos que trouxeram satisfação. Há uma interação das reações primárias e secundárias, existindo então um foco nos objetos e no próprio corpo. Ela está descobrindo o corpinho dela aqui. Nesse período, ao início do desenvolvimento do pensamento simbólico, ela já consegue imaginar algumas coisas, em que a criança realiza imagens mentais, ou seja, a capacidade de representar simbolicamente uma realidade mental. Então, o que acontece nessa fase aqui? Quando a criança assiste, por exemplo, um desenho, ela consegue, dali a pouco, se lembrar desse desenho, né? Se você contar para ela, ela vai se lembrar. Então, ela já está no nível da imaginação. Então, vejam que aqui a criança já está desenvolvendo o intelecto, né? E a 6ª fase, subestágio, na verdade, seria o início do simbolismo, que vai até os 2 anos, né? Que vai até o final desse estágio sensório-motor. Ao domínio da permanência do objeto, ou seja, a representação dos objetos ausentes e seus deslocamentos. A representação, isto é, a capacidade de representar mentalmente objetos e ações na memória, principalmente através de símbolos, incluindo os numerais. Significa dizer que os bebês conseguem representar o mundo para si mesmo, envolvendo-se, portanto, em ações mentais reais. Então, agora ela já consegue botar bloquinhos da mesma cor, ela já começa, é o início de uma pré-operação.
Os autores afirmam também que a capacidade de manipular símbolos proporciona à criança ampliar suas percepções e experiências, não estando mais limitadas a experiências imediatas, apenas ao seu alcance. Então, se ela lembra de um brinquedo que ela gosta, ela consegue já imaginar onde ele está e ir procurar no quarto, por exemplo. Então, ela já consegue fazer isso. E parece uma coisa boba, né, gente? Mas para uma criança de 2 anos, isso é uma coisa incrível. Para ela, no caso. Elas já são capazes de imitação diferida, ou seja, reproduzir uma ação, mesmo quando não está mais à sua frente. Por isso é que tem que ter muito cuidado com o que essas crianças nessa idade estão assistindo. Então, se ela vir uma determinada cena, é muito capaz que ela queira imitar essa cena. É muito comum a gente ver menininhas de 2 anos rebolando porque viu alguma atriz ou alguma cantora rebolando na televisão. Então, eles já são capazes. Ele não sabe exatamente o que está fazendo, mas já é capaz de imitar isso aí, né? Surge o faz de conta, pensam antes de agir, tem compreensão de sua causa, de causa e efeito, podendo então resolver problemas. Esse subestágio é uma transição aí para o estágio pré-operacional da segunda infância. O ponto final do desenvolvimento sensório-motor é a capacidade de retratar o mundo mentalmente, pensar sobre ele sem ter que recorrer à tentativa e erro. Então, ela agora já consegue fazer determinadas operações, início de algumas operações. E aí, olha só, um resumo, né? Nessa fase, a gente tem a linguagem, as palavras, as frases representam pessoas, situações, objetos, ações. Nós temos o jogo simbólico, no faz de conta a criança imita, representa um conjunto de comportamentos, de ações. Nós temos uma imagem mental, que é a representação mental de objetos ou ações não presentes no campo perceptivo. A imagem mental, embora estática, é o suporte para o pensamento. E nós temos o desenho, atribui significado ao desenho fazendo riscos na horizontal, na vertical, espirais, círculos, no entanto não dá nome ao que desenha. Tem uma imagem mental depois de criar o desenho. Então é muito comum que a criança faça um risco e diga que aquilo ali é a mãe dela, por exemplo. Porque a imagem mental é da mãe, o que ela gostaria de desenhar é a mãe. Só que ela ainda não dá conta de elaborar um desenho. E aí nós temos o subestágio de 0 a 1 mês, que seria de recém-nascido até 1 mês, que são as adaptações inatas, os exercícios dos reflexos. Isso aqui é um resumão, tá? O subestágio 2, que vai de 1 a 4 meses, que são as primeiras adaptações adquiridas, esquemas simples e reações circulares primárias. O subestágio 3, que vai de 4 a 8 meses, coordenações de esquemas simples, reações circulares secundárias e conduta semi-intencional, já existe uma pré-intenção. No subestágio 4, que vai até 1 ano, coordenação de esquemas secundários, conduta intencional e relações meio-fins, progresso na imitação, erro do subestágio 4. No subestágio 5, que vai até 1 ano e meio, há uma mobilidade dos esquemas, experimentação ativa, reações circulares terciárias, conservação do objeto, causalidade objetiva e imitação precisa dos modelos. E no subestágio 6, que vai até os 2 anos, já há uma interiorização das ações, aparecimento dos primeiros símbolos, conservação do objeto, inclusive com deslocamentos invisíveis, imitação diferida. Vamos partir então para o segundo estágio, que é o pré-operacional, que vai até os 6 anos. Aqui compreende o período que vai desde o final do subestágio 6, do período sensório-motor, mais ou menos os 2 anos, até o início das operações concretas, que vai mais ou menos até os 7 anos. Piaget estudou muito mais as fases finais desse período do que as iniciais, talvez por considerar a idade de 6 a 7 anos como sendo de transição notável, pois é a época de aquisição das operações lógicas. E é exatamente quando a criança entra na escola, né? É quando ela tem o cérebro desenvolvido cognitivamente falando, possibilitando que ela aprenda algumas operações. O principal progresso deste período em relação ao sensório-motor, é o desenvolvimento da capacidade simbólica. Nessa fase, a criança já não depende unicamente de suas sensações, de seus movimentos, mas já distingue um significador, ou seja, uma imagem, uma palavra, um símbolo, daquilo que ele significa, o objeto ausente, ou seja, o significado. Então, se eu falo hoje para uma criança nessa idade, banana, ele já consegue imaginar o que é uma banana. O período pré-operacional é também a época em que há uma verdadeira explosão linguística. A criança, que aos 2 anos possuía um vocabulário de aproximadamente 270 palavras, por volta de 3 anos já possui um vocabulário de cerca de 1.000 palavras. E provavelmente compreende outras 2.000 ou 3.000 palavras
e já forma sentenças bastante complexas, que é a fase que eles começam a falar sem parar. Quais que são as características do pensamento pré-operacional? Nós temos o egocentrismo. Em seus trabalhos mais antigos, Piaget estudou extensivamente essa característica do pensamento infantil, conceitualizando-a como uma incapacidade de se colocar no ponto de vista do outro. Então, tudo aqui é muito voltado para a criança. Egocentrismo. O centro é o ego, é ela mesma, tá? Ou seja, é a tendência da criança de ligar tudo o que acontece com ela e aos sentimentos e ações. Então, se chove e ela está triste, é porque está chovendo porque ela está triste. Essa é a maior expressão do egocentrismo. A centralização. Aqui Piaget diz que a criança pré-operacional caracteriza-se por centralização, isto é, focaliza apenas uma dimensão do estímulo ou atributo, centralizando-se nela e sendo incapaz de levar em conta mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Então, ela não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ou ela arruma o quarto, ou ela conversa com a mãe. Ela não dá conta de fazer as duas coisas, né? Então, ela tem essa dificuldade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Estados e transformações. O pensamento pré-operacional é estático e rígido. A criança fixa estados momentâneos, mas não consegue juntar uma totalidade de condições sucessivas em um todo coerente e integrado em que leva em conta as transformações que unificam essas partes isoladas. A gente vai ver um exemplo já desses aqui, tá? Desequilíbrio. O período pré-operacional é um estágio em que há um desequilíbrio e as acomodações predominam marcantemente sobre as assimilações. Parece que a maioria dos estímulos com que se defronta exige da criança mudanças radicais em suas maneiras de lidar ao mundo. Então, nesse momento, ela está absorvendo tantas coisas que ela não consegue assimilar. Ela só faz acomodar sem entender exatamente o que ela está acomodando. Por isso que, às vezes, vem umas histórias, eles contam umas histórias que não tem nada a ver. Irreversibilidade. A característica mais distinta do pensamento pré-operacional, segundo Piaget, parece ser a irreversibilidade. Este conceito bastante complexo refere-se à incapacidade da criança de entender que certos fenômenos são reversíveis, ou seja, que quando fazemos uma transformação, também podemos desfazê-la e reinstaurar ao estado original. E o raciocínio transdutivo, que nesse estágio as crianças tendem a dar uma mesma explicação para várias situações, ou seja, tentam sempre encontrar uma causa para tudo e frequentemente estabelecem relações de causa e efeito. Olha aí o exemplo. Egocentrismo. De modo geral, as crianças de 4 a 5 anos são incapazes de aceitar o ponto de vista de outra pessoa. Ou seja, a incapacidade de se colocar no ponto de vista de outra pessoa. Então, se a mãe diz, meu filho, eu não quero mais brincar, eu estou cansada, ela não tem como compreender e se colocar no lugar da mãe ou do pai. A centralização, fixar-se em características visualmente mais notáveis das substâncias e não levar em conta as outras dimensões. Então, se eu tenho 2 copos de tamanhos diferentes, agora esses copos têm a mesma quantidade de suco. Ela não tem essa condição de entender proporções, por exemplo. Estado e transformações. Um exemplo, o elefante que está no zoológico é o mesmo que está no circo. Confunde o todo com uma de suas partes. Prevalece o raciocínio transdutivo. Então, dá a mesma explicação para várias situações. Desequilíbrio, afirmações ilógicas e porquês. As acomodações predominam sobre as assimilações. Então, aquilo que eu falei, ela está aprendendo tanta coisa, mas ela não sabe exatamente para que serve. Aí é a fase do porquê, 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 porquê. Irreversibilidade. Não entende que se 3 mais 1 é 4, então se do 4 tirarmos 1, vai sobrar 3. Dificuldade em compreender conceitos de conservação, da quantidade do volume ou do número. Então é aquilo que eu falei. Ah, meu filho conta até 20 em inglês. Bacana, ele conta até 20 em inglês, mas coloque 20 laranjas na frente dele e peça para ele contar. Ou tire 2 laranjas e peça para ele dizer quantas sobraram. Ele ainda não tem condições cognitivas de fazer isso. Raciocínio transdutivo. O túmulo é a causa da morte, porque as pessoas mortas estão lá enterradas. Então, a culpa das pessoas morrerem é do túmulo. É uma explicação transdutiva. Dificuldade de entendimento das relações de causa e efeito. Então, assim, ele não consegue entender que que é o contrário, as pessoas estão no túmulo porque elas estão mortas e não estão mortas porque estão no túmulo. Bom, e aí a gente passa para o estágio de operações concretas, dos 7 aos 11 anos. Segundo Piaget,
Dos 7 aos 11, aproximadamente, a criança está inserida no estágio da inteligência operacional concreta. Então, nesse estágio, o grande progresso está exatamente na conquista das operações, ou seja, das relações mentais, cuja reversibilidade e flexibilidade garantem à criança a compreensão lógica das situações vivenciadas. Então, aqui é quando ela entra no colégio e ela consegue já compreender uma série de questões. Operar significa, portanto, lidar com relações de classe, série, espaço, tempo, causalidade, número e outras. Consequentemente, é no nível das operações concretas que o pensamento não se prende mais aos estados privados do objeto. Segue o ritmo das transformações, coordena pontos de vista distintos. Então, por isso é que nessa fase ela já tem condições de aprender a ler, de aprender a escrever, de aprender a interpretar, a fazer pequenas operações como soma, subtração, divisão e multiplicação. Então, ao se confrontarem variadas atividades intrínsecas à leitura e escrita com as características dos estágios de desenvolvimento cognitivo, revela-se então que as atividades exigidas pela leitura e escrita envolvem esquemas correspondentes aos que caracterizam o estágio das operações concretas. É por isso que nessa idade que eles entram na escola. Já tem condições. Vocês vejam que os livrinhos até mais ou menos os 6 anos de idade, antes deles aprenderem a ler, tem algumas palavrinhas, mas é muito mais baseado nos desenhos, porque é o que eles dão conta de compreender. Depois que ele aprende a ler, aí é outra história. Assim, no conhecimento lógico-matemático, há uma abstração a partir das relações perto, maior, etc. Por isso, dá importância especial à matemática para a aquisição de qualquer conteúdo, incluindo alfabetização, agrupar, reunir, separar. Então, quando a gente fala que uma criança é alfabetizada, é porque ela consegue decifrar as letras, os códigos, as letras, os números, mas ela só vai ser considerada letrada quando ela consegue interpretar esses códigos. Então, a matemática é a forma pela qual a inteligência aborda o mundo. Traz tais progressos do pensamento operacional concreto, trazem também as suas limitações se comparadas ao estágio que ele segue das operações formais. Então, ele tem um limite, até os 11 anos, do que ele pode aprender. Eu não vou passar a equação de segundo grau e de terceiro grau para uma criança de 10, 11 anos. Ele vai ser preparado intelectualmente, cognitivamente falando, para entrar nessas operações. Nesse sentido, os conceitos teóricos que não puderam ser integrados a esses referenciais ficarão no pensamento infantil, apenas como informações memorizadas, sem nenhuma garantia de permanência, como resultado de um conhecimento construído. E aí a gente entra no último estágio, que é o de operações formais, que é dos 12 anos até o restante da nossa vida. O pensamento concreto, característica do período anterior, estrutura certos números de domínios heterogêneos, tais como tempo, pesos, superfícies, comprimentos, velocidade, etc. Etapa por etapa ou simultaneamente, mas sem que tenham uma relação entre si. No entanto, no dia a dia do indivíduo, surgem várias situações com as quais precisa lidar, em que esses domínios se interferem. Tais situações exigem que ele faça dissociação de fatores por neutralização, compensação, igualdade das diferenças, ou por exclusão, negação, que são aqueles problemas mais lógicos e matemáticos. Para isso, é necessário isolar um fator para analisar sua ação e para mostrar a ação dos demais, como, por exemplo, o x. Né? Quando a gente isola o x de uma equação, a gente está fazendo isso. É assim que se possibilita a generalização da dissociação ação a todos os casos. Note-se que as operações que os indivíduos executam se limitam a uma simples leitura dos dados visando a classificá-los, seriá-los, efetuar correspondências, etc. Ele ainda está operando concretamente. Por outro lado, ele executa essas mesmas operações, mas procura dissociar os fatores visando interpretá-los. Então, se eu isolo X, se eu isolo os conjuntos ou a classificação de números, se eu pego um número e eu entendo que o número 1 é arábico e o número primeiro é um número ordinal, eu estou conseguindo classificar isso. Só assim é possível interpretar situações, problemas, os enunciados, com expressões proposicionais e entender que ligações explícitas e implícitas podem derivar de transformações proposicionais. Olha aí o que é uma expressão proposicional.
Ou condição é uma expressão Px envolvendo a variável x. Tá o quê? Substituindo x por um objeto A, se obtém a proposição PA. Então, se eu tenho que x é igual a 2, eu tenho uma proposição de que x é igual a 2. Então, só a partir desse estágio é que eu consigo compreender essa lógica, ok? Na fase inicial da vida social do adolescente, são perceptíveis condutas que o caracterizam até como antissocial, mas ocorre que ele medita sobre a sociedade real que quer reformar, portanto, mostra desinteresse ou mesmo desprezo por ela. A sociabilidade do adolescente afirma-se em contato com outros adolescentes e jovens que organizam e realizam atividades em comum. Então, nessa fase, ele está em busca da identidade dele e do sentimento de pertença a algum grupo. A adaptação completa à sociedade ocorre quando, de reformador, ele se transforma em realizador. Feitas estas considerações, a seguir, nós faremos uma síntese sobre a estrutura cognitiva característica desse período, que está aqui embaixo. Com a capacidade de desprender-se do real, o pensamento é capaz de trabalhar por hipótese ou proposições, como a gente já falou. Esta lógica das proposições é regida por uma combinatória ou por um conjunto de transformações. Isso aqui não é muito importante para vocês. As 3 aquisições fundamentais do estágio das operações formais são a distinção entre o real e o possível, então ele amplia o campo dos objetos do pensamento, o que de fato é real e o que eu posso pensar para o futuro, o que é possível para o meu futuro, eu consigo projetar, coisa que uma criança de 6, de 8 anos não consegue. A capacidade de pensar e de raciocinar de forma hipotético-dedutiva, de pensar logicamente acerca de abstrações e possibilidades. Então, se eu pergunto para um adolescente de 16 anos o que ele entende por justiça, por verdade, natureza de existência, o bem e o mal, ele consegue, mesmo que não esteja correto, mas ele tem um pensamento sobre isso. E uma criança de 6 e 8 anos não vai fazer a menor ideia. E a forma sistemática de resolução de problemas. O adolescente coloca hipóteses, testa-as, não omitindo possíveis soluções e recorrendo a um raciocínio lógico. Então, aqui a gente chega ao final da primeira parte. O que eu quero dizer para vocês? Que na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre Vygotsky. Essa aula a gente vai tirar dúvida delas também, eu sei que vão ficar muitas dúvidas, é uma teoria bastante complexa. Então, o que eu quero que vocês façam essa semana? Que vocês leiam, assistam essa aula, leiam, vocês vão ver que algumas coisas eu não coloquei aqui porque ia ficar muito extenso, e anotem as dúvidas. Anotem as dúvidas para que a gente possa tirar na semana que vem, tá bom? Essa é a atividade de vocês para fazer para a semana que vem. Um grande abraço, juízo e até a próxima aula.